A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, ao nosso Raio X da Bíblia de hoje. Vamos tomar o Salmo 103 para a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, de majestade e esplendor vos revestis, envolvido de luz como de um manto. Vós estendestes o céu qual pavilhão, acima das águas fixastes a vossa morada. De nuvens fazeis vosso carro, andais nas asas do vento. Fazeis dos ventos os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos vossos ministros. Fundastes a terra em base sólida, que é eternamente inabalável. Vós a tinhais coberto com o manto do oceano, as águas ultrapassavam as montanhas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema do nosso programa hoje é o sono na Bíblia. O sono na Bíblia. Sendo o sono uma parte importante da vida do ser humano, não é estranho que a Bíblia faça alusão a ele com muita frequência. Há, de fato, uma variedade de maneiras pelas quais o sono é mencionado na Bíblia. O sono, antes de tudo, é mencionado no sentido literal. É usada a palavra sono para designar o estado do corpo em repouso inconsciente. Lembramos aquela ocasião em que Jesus com seus discípulos atravessavam o mar da Galileia e Jesus dormia sobre uma almofada na popa do barco. Este episódio de Marcos 4:38 é um relato que, de fato, serve de evidência de que Jesus era um ser humano. Não era apenas divino, mas era um ser humano. Ele dormia. E também, se formos ver Lucas, não, dizia Atos 20, versículo 9, em Troade, um certo Éutico, durante um culto noturno, foi tomado por um
sono profundo e caiu de uma janela do andar de cima. Isso em Atos 20, capítulo 20, versículo 9. Então, estas são duas referências literais do sono, no sentido literal. A primeira referência de Marcos 4:38, onde Jesus dorme sobre uma almofada na popa do barco, Marcos 4:38, e aqui Atos 29, um sono profundo, uma experiência de um certo Eutico, em sono profundo, cai de uma janela do andar de cima. Mas gostaria de me deter mais no uso simbólico do sono na Bíblia. A Bíblia fala do sono no sentido espiritual, no sentido simbólico. Primeiro, que Deus não dorme. Deus não dorme. O Salmo 120 diz o seguinte: Ele, Deus, não permitirá que o teu pé vacile. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não pestanejará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Esse é Salmo 120. Esta é a primeira verdade da Bíblia no sentido espiritual do sono, de que Deus não dorme. Deus está sempre cuidando de nós. Ai de nós se Deus dormisse. Então, esta é uma verdade bíblica que encontramos, dizia, no Salmo 120. Só quem vive em Deus pode reconhecer que Deus não dorme. Não é porque Ele é espia, Ele não dorme para poder espiar as nossas ações, mas Ele não dorme para poder cuidar das suas criaturas. Então, Ele não dorme sequer um segundo da sua vida. Na mesma linha, o Salmo 4, versículo 8, já que Deus não dorme, então o crente pode também dizer: em paz me deitarei, em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, de um lado vemos que Deus não dorme, mas do outro lado vemos que o crente, o seguidor de Deus, dorme em paz, descansa em paz, vai para a cama e dorme em paz, porque sabe que é protegido por Deus. Então, a Bíblia desencoraja a atitude de ir para a cama com medo de não poder acordar no dia seguinte. Porque um familiar meu foi encontrado sem vida no quarto, porque foi para a cama e não acordou. Então, eu também, sempre que vou para a cama, tenho medo. Então, esta atitude é desencorajada pela Bíblia. Se eu sou crente e caminho com Deus, então não tenho por que ter medo do sono. Como diz o Salmo 4, versículo 8. Então, o crente
o seguidor de Deus, o fiel a Deus, dorme em paz, porque é ciente de que Deus cuida dele, porque sabe que Deus não dorme. O Salmo 43, então é um convite a levantar-se do sono e a não dormir. Mas aqui é no sentido, digamos, espiritual. Salmo 43, versículo 23. Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Então, é um convite a não dormir, mas dirigido a Deus. Mas não porque Deus dorme. Simplesmente é a impressão que a pessoa, pelos acontecimentos na vida, pode ter. Ou porque Deus não intervém na minha vida. Estou doente, Deus não me cura. Tenho problemas financeiros, Deus não me ajuda. Tenho problemas familiares, Deus não me ajuda a resolvê-los. Então, o salmista convida Deus a acordar. Diz: por que dormes, Senhor? Desperta. Agora, esta atitude do salmista pode também ser por nós adotada. Não é pecado, embora sabendo que Deus não dorme, mas não é pecado rezar assim a Deus perante as calamidades, perante os acontecimentos muito tristes da vida. Deus acorda, Deus, porque dormes. Agora, isto não quer dizer que de fato Deus dorme, simplesmente é uma maneira de dizer: Senhor, intervém sem demora. Senhor, não demore. Senhor, não tardes. Intervém sem demora. Por isso é que o salmista reza assim: acorda, Deus, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Então, todo crente que passa por um momento difícil da vida, luto, perda de alguém, do ente querido, um acidente, um problema grave, uma doença grave, pode também rezar com o salmista: Deus, por que dormes? Mas não porque eu penso que Deus está a dormir. Simplesmente é uma maneira de acelerar, se queremos, a intervenção de Deus na nossa vida. Deus, por que dormes? Acorda, levanta-te, intervém na minha vida. Outro ponto eu gostaria de tratar convosco é o sono como símbolo de preguiça. Sono como símbolo de preguiça. Provérbios 6, 4 a 11. Provérbios 6, 4 a 11. O dormir na Bíblia às vezes equivale a ser preguiçoso, sobretudo um dormir exagerado, desmedido. Então, Provérbios 6, 4 a 11. Não des sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e seja sábio. Até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para pestanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Então a tua pobreza virá como um vagabundo e a tua necessidade
como um homem armado. Então, aqui o livro dos Provérbios fala da preguiça usando o simbolismo do sono. Este é um texto bíblico que desencoraja, digamos, o exagero no sono. Não é por acaso que ele diz: até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Vai ter com a formiga, observa os passos dela e sê sábio. Então é que a formiga é vista na Bíblia como digamos, um animalzinho trabalhador. É símbolo de quem trabalha muito, não se cansa, quase não descansa. Então, é um convite a moderar o sono, a não perder o tempo do trabalho, o tempo da reflexão, o tempo que seria para a oração, para o louvor a Deus, o tempo que seria para planificar, olhar para o futuro. Então, passar o tempo a dormir é um pecado, é um pecado grave. Passar muito tempo a dormir sem estar a fazer programas para a vida, programas para a família, programa para si mesmo, para o seu futuro. Então, dormir o suficiente, mas não exagerar, porque esse tempo pode servir para louvar a Deus, para rezar, para ler a Bíblia, para tratar questões da família, resolver problemas. Então, o tempo é ouro, não pode ser desperdiçado. Por isso é que o Provérbio 6:4 fala do sono para designar a preguiça. É para desencorajar a preguiça. Outro ponto importante é a questão do sono como símbolo de destruição dos ímpios. Sono como símbolo de destruição dos ímpios. Jeremias 51:37 diz o seguinte: Babilônia se tornará em ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, sem habitantes. Quando estiverem exaltados, farei um banquete para eles e os embriagarei, para que se alegrem e durmam um sono perpétuo, e não acordem, diz o Senhor. Então aqui está, digamos, o uso da palavra sono para designar a destruição dos ímpios. Então é Deus que destruirá os ímpios através do sono. Babilônia, a cidade de que Jeremias fala, é a cidade pecadora na Bíblia, é a cidade idólatra, onde se adoravam ídolos, a cidade da prostituição. Então, o profeta Jeremias vai usar o termo sono para dizer que vai destruir todos esses pecados. Toda essa vida pecaminosa será destruída. Então, usa o termo sono. Daí, então, o despertar do sono, a palavra despertar do sono, significa abandonar o pecado, abandonar a má vida. É mesmo a partir de Jeremias 51 que Babilônia
é reduzida à ruína, e diz o Senhor que Ele mesmo fará que Babilônia durma um sono perpétuo e não acorde. Então, é esta realidade de dormir um sono perpétuo, é também dos pecadores, daqueles que não conseguem sair do pecado, aqueles que permanecem no mesmo pecado toda a vida, que não conseguem abandonar os seus vícios. Então, eles estão num sono perpétuo e quase que não acordam. Morrerão no seu pecado. Outro ponto quanto ao sono é o da apatia espiritual. Apatia espiritual. O sono é símbolo da apatia espiritual. Paulo escreve aos cristãos de Roma, Romanos 13:11. Romanos 13:11. E isto, diz Paulo, conhecendo a estação, que já é hora de despertardes do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. A apatia espiritual. Paulo quer combater a apatia espiritual nos cristãos de Roma e vai fazer o mesmo para os cristãos de Éfeso, na carta aos Efésios 5:14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, a apatia espiritual é como aquele ser morno espiritualmente e não ter fogo espiritualmente, não ter fogo na fé. De fato, o que conta não é ter apenas fé, mas ser fervoroso na fé. Há muita gente que tem fé, mas o que conta diante de Deus é ser fervoroso na fé. Então, esse estado de alguém que apenas tem fé, mas não é fervoroso, isso chama-se apatia espiritual, e para Paulo isso é comparável ao sono. É como se a pessoa estivesse a dormir espiritualmente. A pessoa não está acordada, está a dormir espiritualmente. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.
pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Bem-vindos, irmãos, irmãs, ao segundo momento do nosso tema de hoje, o sono na Bíblia. Retomamos com a questão do estar despreparado. Sono é símbolo de estar despreparado. Marcos 13, 35, 36, aí Jesus diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, para que não venha de improviso e vos encontre dormindo. Vigiai, para que não vos encontre dormindo. Aqui o sono é se estar despreparado, é se estar distraído nas coisas de Deus, distraído com as coisas do mundo, distraído e preocupado com as coisas do mundo, mas distraído perante as coisas do alto. Então aí há muita gente que dorme, não é? Há muita gente que dorme hoje na sociedade, na igreja. As pessoas dormem, não estão preparadas para a vinda do Senhor.
estão preparadas para muitas outras coisas, mas não para a vinda do Senhor. Não é por acaso que Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, diz: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É uma recomendação para os cristãos, para os crentes. Não durmamos como os demais, quer dizer, não sejamos despreparados, não vivamos distraídos. Também temos a questão do sono que simboliza a morte. O sono designa a morte. Salmo 13 diz o seguinte, esta é a oração do David ao Criador. Considera e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, também Lázaro, Jesus diz que Lázaro está a dormir. Em João 11:14, quando dizem a Jesus, o teu amigo Lázaro morreu, e ele diz que não, que ele não morreu, mas está a dormir. Então, esta ligação entre sono e morte, a morte vista como um sono profundo, um sono eterno. Esta visão bíblica da morte como sono visa ajudar o ser humano a se preparar, a se cansar, assim como também para dormir bem, tem que estar cansado, trabalhar, fazer exercícios físicos para poder dormir bem. Isso acontece. Uma pessoa, para dormir bem, precisa um pouco estar a trabalhar. Assim, então, para preparar-se para aquele sono eterno que não se acorda, então o cristão deve trabalhar, deve estar na messe de Deus a trabalhar, deve se cansar nas coisas espirituais, fazendo coisas espirituais. Então nós entraremos naquele sono eterno, cansados, e dormiremos bem, não é? Dormiremos bem, quer dizer que estaremos com o Senhor. Será uma morte, morreremos bem, morreremos bem. Morrer bem ou dormir bem é mesmo fruto de um trabalho árduo na vinha do Senhor, nas coisas espirituais, nas coisas do alto. Mais outro ponto interessante é a questão dos sonhos, que o sono comporta sonhos. A pessoa sonha, mas os sonhos na Bíblia são ligados ao sono, mas são vistos como uma comunicação divina. Então, muitas partes na Bíblia, o sonho, dizia, é sempre ligado ao sono, ao dormir. Ninguém sonha sem estar a dormir na Bíblia.
Porque a pessoa se não está a dormir, então é uma visão, chama-se de visão, mas quando a Bíblia fala de sonho, é durante o sono. Agora, em várias partes, isso significa a comunicação divina, sonhar. A Bíblia destaca a comunicação de Deus com as pessoas por meio de sonhos e visões, como dizíamos. E a revelação de mensagens, e imagens e até orientações divinas. Um dos primeiros exemplos na Bíblia é a história de José. José que recebeu sonhos proféticos, onde ele vê no sonho a sua futura autoridade no Egito. E esses sonhos guiaram José até o Egito, onde ele ascendeu ao poder e cumpriu o plano de Deus para o futuro de Israel. Isso no livro do Gênesis 37. Faraó, que não era temente de Deus, Faraó do Egito, também teve sonhos, mas ele teve sonhos perturbadores, onde ele vê espigas. E José ajudou a interpretar os sonhos do Faraó. E esta interpretação sábia de José salvou o Egito. Isso em Gênesis 41. Há muitos exemplos de sonhos proféticos. No Novo Testamento, José, o pai de Jesus, teve um sonho em que um anjo lhe apareceu explicando que a gravidez de Maria era resultado da obra do Espírito Santo. E este sonho tranquilizou José e confirmou a natureza divina do nascimento de Jesus. Então, estes são exemplos da presença do sonho, sempre ligado ao sono, ao dormir, na Bíblia. Os sonhos são uma forma, como dizíamos, de Deus se comunicar conosco. Mas é importante, quanto aos sonhos, é importante, primeiro, reconhecer a fonte, para poder interpretar o sono, ou sonho, reconhecer a fonte, se vem de Deus ou vem de outras fontes. Pode ser o cansaço, pode ser algum distúrbio mental, psicológico. Reconhecer a fonte. E para poder reconhecer a fonte, o crente deve ser um homem ou uma mulher de oração. Uma mulher de oração. Então pode ter um sonho terrível de morte, de sepultura, de acidente. Então a pessoa não se perturba porque ela ou ele é uma mulher, é um homem de oração. Então o ser homem ou mulher de oração ajuda a não se perturbar perante os sonhos e a reconhecer ou a identificar a fonte do sonho. Então, nem todos os sonhos têm mensagem divina. Nem todos eles vêm de Deus. Daí a necessidade de discernir a mensagem do sonho através da oração e através da direção espiritual. A oração, com leitura da Bíblia, e a direção espiritual. Conversar com uma pessoa, com um homem de Deus. Um sacerdote, um bispo, um leigo, mas que seja um homem espiritual. Um homem não metido em pecados. Então, conversar com um homem de Deus. Buscar orientação.
através da oração e através dos homens de Deus. Porém, é importante, quanto ao sonho, não se apegar excessivamente, não cair na idolatria do sonho. Idolatria do sonho é quando as pessoas querem interpretar tudo. Sonha com uma galinha, vai interpretar o que significa. Sonha com um peixe, vai querer interpretar. Então, não cair na idolatria do sonho. Admitir, sim, que durante o sono, Deus fala comigo através dos sonhos, mas passar pelos passos, realizar os passos anteriores, como eu dizia, ser homem de oração, depois discernir a mensagem, buscando orientação de Deus e também de seres humanos, homens e mulheres de Deus, mas não cair na idolatria, não se perturbar, não se alarmar e procurar o conselho divino, a iluminação do Espírito Santo sobre a mensagem. Mas, insisto, sem apegar-se demasiado, sem apegar-se excessivamente aos sonhos. Agora, por que Deus usa os sonhos? Bom, Deus é soberano. Deus é soberano e Ele pode usar qualquer circunstância para transmitir a sua mensagem à humanidade. Porém, como sabemos, não é o único meio, o único instrumento de comunicação que Deus usa. Há visões, a própria palavra de Deus, a Bíblia, a doutrina da igreja, os pronunciamentos dos bispos, do Papa, do magistério, não é? As partilhas da palavra de Deus são, digamos, diversas formas que Deus usa para comunicar, para transmitir a sua mensagem a nós. Porém, Ele serve-se do momento do descanso, porque é aquele momento em que não estamos distraídos, não estamos a escutar barulhos durante o sono, estamos quase inconscientes. E Ele ali mete em nossa vida uma mensagem através dos sonhos. Mas é importante, insisto, saber interpretar os sonhos. E a primeira chave de interpretação, se eu sou um crente verdadeiro, a primeira chave de interpretação tenho a eu mesmo. É o crente. É o Espírito Santo que habita em mim. Então, com calma, na paz do Senhor, na oração, na adoração, na vigília, com o jejum, eu posso confirmar o meu sonho, se é uma mensagem relevante ou não. Então, é importante confirmar diante de Deus se de fato é uma mensagem para a minha vida ali. E depois dizíamos procurar uma ajuda de uma pessoa espiritual que me ajudará a interpretar, a ler o sonho. Mas gostaria de insistir nisso. Se eu sou um homem ou uma mulher de oração, então eu mesmo posso pedir a Deus luz para interpretar os meus sonhos. Penso que podemos ficar por aqui. Tratei, como vedes, a questão do sonho, porque é mesmo ligada ao sono, ao dormir. Então, o dormir não é apenas um momento de descanso para
refazer as forças, as energias, mas o dormir também é uma oportunidade de acolher mensagens divinas através do sonho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.